Em um mundo de ruído e distrações, nós buscamos a clareza da sabedoria antiga. A teologia clássica encontra a inteligência do futuro, Teof e Lia Cast. uma fé real e uma realidade virtual. Olá, pessoal! Vocês já sentiram que o mundo está tão perdido que precisava de um reset? Pois é, Deus fez exatamente isso. E é o que vamos ver essa semana. Olá, pai! Lembra que a gente viu que a maldade se espalhou por todas as linhagens? Mas chegou um momento em Gênesis 6 que parece que a paciência de Deus transbordou, né? O que aconteceu ali para Deus decidir recomeçar tudo do zero? Olá, queridos ouvintes. Fico imensamente feliz por estarmos mais uma semana juntos. Vamos lá, Lia. O texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No original, isso significa que o coração de Deus ficou profundamente triste, porque a criação, que era para ser boa e refletir a sua imagem, agora só respirava violência. Mas no meio desse cenário escuro, aparece uma luz. Noé. E ele achou graça aos olhos do Senhor. Pai, antes da gente falar da arca, tem um versículo em Gênesis 6 que deixa muita gente de cabelo em pé. E é um assunto que gera muita polêmica. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tiveram filhos com elas. E o versículo 4 diz que havia gigantes na terra naquela época, os nefilins. Quem eram esses seres, pai? Eram anjos? Eram humanos? Lia, esse é um dos textos mais debatidos de toda a Bíblia. Existem duas visões principais que os estudiosos defendem. A primeira é a visão linhagem de Sete, que diz que os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete, que se misturaram com a linhagem rebelde de Caim. E dessa mistura surgiu uma geração de líderes tiranos e violentos. Mas, pai, tem também a visão angelical, né? Que é muito forte na tradição antiga e até citada em livros como o de Enoque. Essa visão defende que seres celestiais teriam caído e se misturado com a humanidade, gerando esses heróis da antiguidade, homens de grande estatura e força, mas de uma maldade extrema. Exato, Lia. Independente de qual visão você acredite, o ponto central para a nossa história é o resultado. A Bíblia diz que esses nefilins eram homens de renome, mas que a terra se encheu de violência por causa deles. A palavra nefilim, em hebraico, vem de uma raiz que significa os que caíram, ou os que fazem os outros cair. Então o dilúvio não foi só por causa de pecados comuns, mas para limpar a terra de uma corrupção que estava alterando a própria natureza humana? Era como se o projeto original de Deus estivesse sendo destruído por essa violência. Perfeito, Lia. Por isso que o texto diz logo em seguida que Noé era íntegro em suas gerações. Isso pode significar que, além de ser um homem de fé, a linhagem dele ainda estava preservada, intacta, pronta para o recomeço que Deus planejava. Uau, que incrível! E é aí que Deus dá um projeto de engenharia para ele, né? Uma arca gigante. Imagino que as pessoas pensavam de um homem construindo um barco enorme no meio de um lugar onde, dizem alguns estudiosos, nem chovia daquele jeito ainda naquele tempo. Exato. A arca foi o maior sermão de Noé. Cada martelada era um aviso. Espiritualmente falando, a arca representa Cristo. É o lugar de refúgio. Só quem estava dentro foi salvo. Fora da arca, o esforço humano era inútil contra as águas. É uma lição de que a salvação não vem pelo que fazemos, mas por obedecermos a palavra. No caso, a vontade de Deus, que foi o que Noé fez. O dilúvio não foi só uma chuvinha. Gênesis diz que as fontes do abismo se romperam. Foi um colapso total da natureza. E depois, como foi a vida deles lá dentro, pai? Foram meses de espera dentro da arca,
Lia, e eles viviam juntamente com os animais. Deus havia preparado provisão suficiente para toda a família e também para os animais. E o momento em que a pomba traz o ramo de oliveira é um dos mais lindos da Bíblia. Representa a paz sendo restaurada. Quando a terra seca e eles descem, o primeiro ato de Noé não é construir uma casa, é construir um altar para Deus. O recomeço da humanidade começou com adoração. Sim, é lindo mesmo. E Deus ainda coloca no céu o arco-íris como aliança. Mas a família de Noé ainda tinha suas falhas. O pecado continuava no DNA deles. Sim, o pecado saiu da arca com eles, mas Deus estabelece uma aliança. No capítulo 10, vemos a tabela das nações. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, dão origem a todos os povos que conhecemos. Sem, de onde vem o povo hebreu, a linhagem do Messias. Cam, os povos da África e Canaã. Jafé, os povos da Europa e Ásia. Então, no fim das contas, somos todos sobreviventes desse recomeço? Com certeza. A história de Noé nos ensina que, por mais que o mal se espalhe, Deus sempre preserva um remanescente. Ele não quer destruir a humanidade. Ele quer lavar o que está sujo para que a vida floresça de novo. Se você sente que está enfrentando uma tempestade, lembre-se, Deus fecha a porta da arca por fora para te proteger, e a água vai parar de subir em algum momento. Você só precisa confiar. Deus é sempre justo. Cuida de nós com muito amor. E Ele é perfeito em tudo que faz. Obrigada pela audiência pessoal e até o próximo episódio. Deus os abençoe.